Bom dia a todos e todas. Muito obrigado pela presença aqui nesse evento. Bem-vindos ao encontro técnico sobre financiamento para a agenda de clima local. Este encontro faz parte de um ciclo que é oferecido pela ACA Brasil e a Plataforma Subnacional para o Clima. As alianças para a ação climática, como a ACA Brasil, são coalizões nacionais dedicadas a empreender medidas sistematizadas e aumentar o apoio público no enfrentamento à crise climática mundial, de modo a contribuir para que os países cumpram com os compromissos pactuados perante o Acordo de Paris. Já a Plataforma Subnacional para o Clima, lançada recentemente, é uma iniciativa para apoiar ações em rede que levem a maior ambição climática nos estados e municípios brasileiros, conectando esses entes a organizações da sociedade civil que oferecem soluções e apresentam boas práticas para a implementação de ações climáticas. O Brasil assumiu em sua NDC o compromisso de reduzir as emissões de gás de efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030. No final de 2020, esse compromisso foi reafirmado e também foi adicionada a intenção de alcançar a neutralidade climática até 2060. Os estados e municípios têm um papel fundamental para o alcance dessas metas, uma vez que há muitas ações que devem ser implementadas na esfera subnacional. Governos estaduais e municipais têm assumido uma importância cada vez maior nessa agenda no Brasil. Assim como o desafio é grande, a necessidade de recursos para o financiamento das ações também é. Diferentes estudos estimaram o quanto seria necessário para o alcance das metas da NDC brasileira, com resultados que variam entre 160 e 470 bilhões de reais até 2030. Se considerarmos a meta de neutralidade climática, o volume deverá ser ainda maior. Em um contexto de crise orçamentária e restrição fiscal, a carência de meios efetivos para implementar essa transformação necessária é um desafio para o Brasil. E nesse cenário, os mecanismos de financiamento climático nacionais e internacionais são fundamentais para que o Brasil alcance suas metas. A crescente compreensão sobre a urgência de combate às mudanças climáticas tem gerado uma tendência de uma destinação cada vez maior de recursos para as ações climáticas em todo o mundo. Contudo, existem barreiras que dificultam a efetiva aplicação desses recursos. Por um lado, a gente sabe que o ecossistema de financiamento climático é bastante complexo, com múltiplas fontes de recursos e modalidades, um grande número de atores e arranjos institucionais, além de práticas diversas sobre aspectos como transparência e monitoramento de resultados. Por outro lado, sabemos das dificuldades que são enfrentadas por estados e municípios para a elaboração e submissão de projetos climáticos, e também um certo desencontro entre a oferta e a demanda de financiamento para essa finalidade. Se você quiser ler mais sobre o ecossistema de financiamento climático no Brasil, eu convido vocês a acessarem a página do Centro Brasil no Clima, onde está disponível o estudo Políticas Públicas e Financiamento Climático no Brasil. Para o encontro de hoje, que está dividido em 2 blocos, serão abordados o mecanismo de financiamento climático nacionais e internacionais no primeiro bloco, com as apresentações do Nabil Kadri e do Gustavo Ribeiro. O Nabil é chefe do Departamento de Meio Ambiente e Gestão do Fundo Amazônia do BNDES e compõe os quadros do BNDES desde 2008, já tendo passado pela área financeira, pela área de infraestrutura social e pela assessoria da diretoria do banco. O Gustavo é responsável pela coordenação das atividades do Felicity no Brasil, financiado pelo Ministério Federal Alemão para o Meio Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear, o BMU, implantado pela Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, a GIZ, em colaboração com o Banco Europeu de Investimentos, o BEI. No segundo bloco, nós traremos casos práticos sobre financiamento climático subnacional, com as apresentações da Camille Bemergui e da Ana Cristina Jaime. A Camille é diretora de Mudanças Climáticas, Serviços Ambientais e Bioeconomia da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará. Ela trabalhou por 25 anos em políticas sociais inclusivas e finanças sustentáveis no Brasil e na África. A Ana Cristina é assessora de investimentos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC. Ela integra a Rede de Mulheres em Movimento, lideranças em diferentes áreas
de Mobilidade, Energia e Meio Ambiente, o Fórum de Economia Verde e Inovação dos municípios C40 Cities e o Grupo de Trabalho Regional do Zero Emission Bus Rapid Deployment Accelerator, o ZEBRA. Bom, já vamos passar para as apresentações. Antes, eu gostaria só de dar alguns avisos. O evento de hoje ele vai ser gravado e vai ser disponibilizado posteriormente no canal do YouTube da ACA Brasil. Ao final do evento, nós disponibilizaremos para vocês uma pesquisa de satisfação, para que vocês possam preencher. Por fim, eu peço a todos que mantenham os microfones fechados e as perguntas e comentários podem ser todos feitos pelo chat, que nós iremos repassar aos palestrantes, ok? Por fim, meu nome é Guilherme Lima, é um prazer estar participando desse evento, é um prazer receber todos vocês aqui. Eu sou coordenador de projetos no Centro Brasil no Clima e desejo a todos um ótimo evento, espero que seja muito construtivo e que contribua efetivamente para o conhecimento de todos e para que a gente possa avançar na agenda climática subnacional no Brasil. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para o Nabil, do BNDES, para que ele possa iniciar as apresentações. Nabil, são 10 minutos para a apresentação, por favor. Tá bem. Muito obrigado, Guilherme. Primeiro, bom dia a todos e a todas. Agradecer o convite, sempre muito importante poder participar desse tipo de evento e transmissão. Também dizer que é um prazer estar aqui com o Gustavo, com a Camille, com a Ana Cristina, e dividir um pouco as reflexões que a gente tem construído ao longo dos anos em relação à temática do financiamento climático, não só do ponto de vista nacional, mas também do ponto de vista dos entes subnacionais. E aí, eu não tenho a minha apresentação uma fala, na verdade, então não vou usar slides, mas eu gostaria de dividir ela em três blocos. O primeiro deles tem a ver mais com o que precede o financiamento climático para os entes subnacionais. Antes da gente começar a falar das linhas que existem, os caminhos que podem ser utilizados ou trilhados, é importante lembrar que para qualquer processo, seja ele de busca de recursos, seja para captação de reembolsáveis ou não reembolsáveis, é importante você ter uma estratégia muito clara, bem definida, transparente e com metas que também possam ser apresentadas para esses parceiros financiadores. Então, é importante que os atores, sejam eles públicos ou privados, tenham a clareza de que o passo anterior ele tem uma relevância muito grande no processo de busca de recursos para a agenda climática. Então, é importante, por um lado, conseguir demonstrar que há um engajamento do executivo ou das lideranças da instituição ou do estado, do município, em relação à agenda de redução de emissões e a transição para uma economia de baixo carbono. Isso se demonstra por posicionamentos do chefe do executivo, dos chefes, né, secretários e lideranças, ao mesmo tempo vindo com algo concreto, porque é importante e relevante estar no topo da agenda, estar na pauta principal do executivo com esse empoderamento, né, das equipes, mas ao mesmo tempo é importante que isso venha atrelado com um plano de trabalho. Então, quais são os principais objetivos, quais são os principais resultados que o município ou o estado espera alcançar nesse processo de transição para uma economia verde, quais são os meios que vão ser utilizados. E aí tem uma coisa que é muito relevante também em relação a esse aspecto. Boa parte das vezes é possível, sim, fazer diferente em relação à agenda climática, principalmente os governos estaduais e municipais, quando se trabalha com, por exemplo, a regulação. Então, boa parte da agenda, ela é direcionada, ou ela pode induzir
a prática, seja do planejamento do município, seja dos atores privados que estão ali trabalhando, por meio de atos de gestão, que não necessitam grandes vultos de investimento ou de financiamento. Então, já é possível, no caso dos entes subnacionais, ter uma agenda propositiva, olhando para a agenda climática, não só da transição, mas também da adaptação, principalmente na adaptação, mas na mitigação também, com os instrumentos que o município já tem à mão. Então, os instrumentos regulatórios, os instrumentos tributários, inclusive, de alçada, né, municipal e estadual, já tem um rol de instrumentos com muito potencial de resultado que pode ser usado. Então, concluindo essa primeira parte do raciocínio, é importante ter, então, o comprometimento do executivo, ao mesmo tempo, um plano de trabalho ou uma agenda de trabalho voltada para a agenda climática, do ponto de vista tanto da transição quanto da adaptação, e essas ações sendo executadas, que podem ser desde o nível regulatório até o nível, de fato, de investimentos e de mudanças mais estruturais. Uma arma poderosíssima que, por exemplo, os municípios têm é o plano diretor, por exemplo. E é algo regulatório que tramita nas câmaras, mas, ao mesmo tempo, pode embarcar aspectos de sustentabilidade e aspectos climáticos relevantes, desde que sejam explícitos. Então, todo esse trabalho, ele acaba sendo relevante para o segundo bloco de questões que eu gostaria de trazer. Qual é, de fato, a atuação do ente subnacional? Então, e aqui a gente divide em duas, completando as três partes da fala que eu comentei. A primeira delas, ela tem muita relação com o que eu comentei antes de ter o comprometimento e ter um plano de ação claro em relação à agenda. Ele tem a ver como que o ente subnacional usa os seus instrumentos também de financiamento em prol da agenda. Então, a gente sabe que, principalmente nos casos dos estados, não necessariamente dos municípios, mas dos estados, a gente tem ainda instituições de fomento regionais com papel relevante. Então, a gente tem, no caso de São Paulo, lá Desenvolve São Paulo, nós temos aqui no Rio de Janeiro a AGRIO, nós temos o BDMG em Minas, tem o BRDE no Sul. Existe um ecossistema de financiamento ou de estímulo ao desenvolvimento no país, que ele também se utiliza dessas instituições para acontecer. E quem é acionista completo dessas instituições geralmente é o governo estadual ou um consórcio de estados. Então, já é possível, por exemplo, no caso dessas instituições, e aí a gente tem exemplos muito práticos e relevantes nesse assunto, quando a gente pega o BDMG, por exemplo, em Minas Gerais, a gente percebe que o banco está todo se reestruturando e estruturando a sua atuação em prol, por exemplo, dos ODS e da agenda climática. O que isso significa? Na hora que ele for fazer um programa de apoio aos municípios, como o que eles têm lá, ele vai privilegiar as áreas, os setores, os investimentos que vão indicar para uma economia de mais baixo carbono ou para uma economia da resiliência. Então, existem já esses instrumentos à disposição, tanto do ponto de vista de indicar ou apresentar instrumentos financeiros, seja para o setor privado daquele território, seja para os municípios daquele território. Então, há esse aspecto a ser trabalhado. Existe a agência brasileira, né, a Associação Brasileira de Bancos de Desenvolvimento, que é a BDE, que congrega essas instituições, pode ser um canal também importante, relevante para deslanchar essa agenda. E, de outro lado, tem também aí o terceiro bloco, uma vez que o município
o Estado tem esse trabalho, é buscar fontes de financiamento aí para ações mais robustas, inclusive, eventualmente, de mudanças de infraestrutura mais pesadas, melhorar a questão da mobilidade urbana, que é algo que reduz muito as emissões, a iluminação pública, a troca por lâmpadas de LED, reduz em mais de 50% as emissões relacionadas à iluminação pública. Então, existem investimentos que são de grande vulto e que precisam de recursos, sejam nacionais ou internacionais. E aí entra, por exemplo... 2 minutos, tá, Nabil? Eu já estou na conclusão. Obrigado. É o último bloco. Entram os instrumentos nacionais e internacionais, como o BNDES, Banco do Brasil, Caixa e organismos internacionais. E com linhas específicas. No caso específico do BNDES, a gente até tem uma página no site, eu até convido todo mundo a entrar, que é o BNDES Municípios, né? Pesquisa lá, BNDES Municípios, aparece. A gente tem um segmento específico para o financiamento a clima, na agenda municipal, por exemplo. E os recursos do Fundo Clima podem ser utilizados, recursos para restauração florestal, a linha de meio ambiente do banco, isso tem a ver com financiamento. Lembrando, no caso de financiamento, é tudo regulado por meio da STN, com base no fluxo de endividamento dos entes subnacionais. Não há uma diferenciação ou um waiver caso o financiamento seja vinculado às questões climáticas. Ele segue o mesmo rito e os mesmos caminhos. E também os recursos não reembolsáveis, que também são uma alternativa, mas que internacionalmente eles têm vindo, e aí eu posso falar, por exemplo, do Green Climate Fund, que é algo que a gente está trabalhando para buscar esses recursos, para inclusive pensar em projetos envolvendo estados, como no caso que a gente captou agora com FIDA, para a resiliência climática no Nordeste, como no Green Cities para municípios, a gente percebe que os recursos não reembolsáveis sempre estão vindo com reembolsáveis, num desenho de blended finance. Então, tem apontado que cada vez vai ser mais difícil ou menos volumoso o recurso não reembolsável puro. Às vezes ele vai vir junto com recursos reembolsáveis, junto com instrumentos de garantias, junto com instrumentos de crédito distintos daqueles que usualmente a gente está acostumado. Então, completo aqui os meus 10 minutos, consegui fechar pelo menos os itens que eu queria, eu fico à disposição para parte das perguntas também. Tem tanta coisa para falar nesse assunto que daria para passar a manhã inteira falando. Obrigado, Guilherme. Sim, de fato, tem bastante conteúdo, né, Nabil? É ótimo ter essa sua fala que conseguiu passar de forma objetiva e de fácil entendimento, né, por diferentes pontos, como desde abordando no início as barreiras, né, que existem para o financiamento, que é importante a gente tratar, até apresentando aqui casos sobre bancos regionais e também um pouco do que um BNDES tem para apresentar, né, de financiamento climático para estados e municípios. Muito obrigado pela sua fala. Gostaríamos mesmo de poder ter meia hora disponível ou até mais para cada apresentação. Bom, eu vou passar agora para o Gustavo Ribeiro, que vai trazer um pouco agora da perspectiva de financiamento internacional para a ação climática. Antes, eu só gostaria de dizer que, após a fala do Gustavo, nós teremos um breve espaço para perguntas. Então, quem quiser já pode ir mandando pelo chat perguntas e comentários para que possam ser feitos para o Nabil e para o Gustavo, ok? Gustavo, muito obrigado pela presença. O microfone é seu. Obrigado, Guilherme. Gostaria de desejar a todas e todos uma ótima manhã. Também agradeço o Centro Brasil Clima pelo convite, né, para estar aqui participando do segundo encontro dessa série de webinars sobre responsabilidade e ação climática, financiamento e entes subnacionais, né? Então, começando aqui a curta apresentação. Eu estou vendo a apresentação.
Só um instante que vai ser projetado. Já consegue ver, Gustavo? Agora sim. Também Ana Cristina Jaime e Raul Protássio. Então, de maneira breve, o Felicity é um projeto financiado com recursos do BNU, que é o Ministério de Meio Ambiente da Alemanha, e é implementado pela Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável por meio da GIZ, em cooperação com o Banco Europeu de Investimento. Próximo slide, por favor. De maneira bem breve, uma curta explicação, né? O objetivo dele é fazer esse vínculo como uma facility, né? Uma fábrica de projetos, apoiando em aspectos de preparação de projetos, desenvolvimento de capacidades no nível municipal, sempre atento aos requisitos de financiamento internacional e os desafios também que o Nabil já trouxe sobre esse acesso a recursos internacionais, que tem algumas barreiras, tanto de procedimentos para conseguir um investimento que podem facilitar do ponto de vista financeiro, que a gente vai falar ao final da apresentação. Então, próximo slide, por favor. Então, aqui, basicamente, só para constar os objetivos do Felicity, que, além de preparar, apoiar municípios na preparação de projetos, também está vinculado ao desenvolvimento de capacidades internas e de atores relevantes, tanto municípios quanto, por exemplo, bancos regionais, que também operam com recursos internacionais e têm lacunas como avaliação, que também estão se desenvolvendo na parte de avaliação de requisitos, atendimento de normas internacionais em conformidade com as próprias normas dos bancos e regulação brasileira. Às vezes tem requisitos específicos de recursos internacionais que são além, né, da normativa brasileira. Também desenvolver, trazer um pouco da experiência local, que vem do apoio da cooperação técnica com os municípios, para o nível nacional, e no caso com o parceiro do Felicity no Brasil, que é o Ministério de Minas e Energia. Então a gente tem também um diálogo bastante forte com o Ministério, dentro do Departamento de Desenvolvimento Energético, onde a gente troca lições aprendidas e vê como pode apoiar os municípios a acessarem instrumentos da política energética do Brasil. E, por último, um dos objetivos, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, é também fortalecer redes globais de gestão do conhecimento e multiplicar esse conhecimento que tem sido adquirido por meio da cooperação no âmbito do Felicity. Próximo slide, por favor. Então, só para constar também, o Felicity é um projeto global do BNU, no âmbito da Iniciativa Internacional pelo Clima, e no Brasil a gente apoia 3 iniciativas de projetos, 2 municipais e uma com o estado de Santa Catarina. Então, é um projeto de iluminação pública de Maringá, projeto de eficiência energética e geração distribuída nas escolas municipais de Porto Alegre e a integração e uso de tecnologias de baixo carbono para o transporte mais sustentável da região metropolitana de Florianópolis, com cooperação com a Suderf, que é uma autarquia do estado de Santa Catarina. Próximo slide, por favor. Então, aqui, listo algumas das barreiras, e muitas delas para acessar financiamento climático, muitas delas são da competência do município e algumas estão além, são, vamos dizer, certas externalidades. Aqui também é um conteúdo que eu não vou entrar em todos os detalhes, mas que são pontos em que projetos de cooperação podem, vamos dizer, se focar para tentar contribuir para superar essas barreiras. Algumas delas são externas, como, por exemplo, o risco cambial, que é muito relevante quando a gente fala em operações de crédito internacional, que normalmente são baseadas em euro ou dólar. Aspectos de garantia, também no caso de projetos de eficiência energética ou projetos vinculados à performance, o desempenho e a capacidade de monitoramento. No âmbito nacional do sistema de fomento financeiro brasileiro, também existem barreiras associadas à capacidade e disponibilidade de instrumentos de longo prazo, o tamanho dos investimentos, né, que seria o ticket mínimo, a disponibilidade e requisitos, tanto nacionais quanto internacionais, da preparação do projeto.
E no nível municipal, que é um ponto que também o Nabil trouxe no começo da fala, que tem a ver com a preparação do projeto, esses muitas vezes estão mais dentro da competência dos municípios, que é um pouco do que a gente vai focar hoje. Então, a especificidade de projetos, a sobrecarga dos servidores públicos, que muitas vezes não tem uma unidade de gestão do projeto que pode apoiar todo um esforço grande de preparação de projetos, recursos para contratar consultores externos para fazer projeto básico, e particularidades, né, uma certa falta de padronização de diferentes atores aí envolvidos na preparação do projeto, que dificulta, acaba virando caso a caso e aumentando o custo de transação. Então, se puder passar para o próximo slide, por favor. Então, focando um pouco nas barreiras, agora com uma perspectiva mais próxima dos municípios, o que a gente conseguiu coletar durante esses mais de 3 anos de cooperação no FELIST, apoiando diversos, os 2 municípios, o Estado, que também compartilham dificuldades comuns em níveis diferentes, a gente vê que, em geral, um dos grandes problemas é a questão de governança e prioridade do projeto e a necessidade de fazer uma equipe transversal que envolve diferentes secretarias, que vão mudando a relevância delas ao longo da preparação e implementação do projeto. Então, tem uma necessidade de ter uma equipe que a gente pode chamar aqui, né, de uma unidade de preparação de projeto, que tem servidores, representantes de diferentes secretarias, como, por exemplo, uma beneficiária, que pode ser a Secretaria da Educação, que vai receber eficiência energética e geração distribuída nos seus prédios, ou a Secretaria de Saúde. Muitas vezes tem necessidade de envolver a Secretaria da Fazenda, para já no início do projeto entender se existem recursos disponíveis para a implantação, para a preparação do projeto. Também existe a necessidade de fazer um planejamento orçamentário e muitas vezes isso só é possível depois que você tem o projeto pronto. Então fica uma coisa do cachorro correndo atrás do rabo, de alguém conseguir o buy-in político depois que o projeto está pronto, porém não tem recurso para poder preparar o projeto. Então isso também é uma questão comum a todos, principalmente quando tem uma escassez de recursos, que normalmente é o caso de projetos que vão buscar financiamento, né, que é muito diferente também de implementar um projeto em que você já tem provisionado recursos para contratar consultoria, para preparar o projeto, então o planejamento é muito mais simples quando tem um recurso provisionado. Na área de desenho de projeto, é importante também pensar que, quer dizer, no componente de preparação de projeto, muitas vezes o dimensionamento inicial ele vai ser chave para a estratégia do projeto, e muitas vezes tem necessidade para fazer esse dimensionamento, que seria o quê, né? O número de edifícios, o total de investimento daquele projeto, se vai ser um projeto num edifício que vai ter, não sei, 300 mil reais, ou se vai ser uma série de edifícios, se vai ser uma geração remota, se existe um terreno disponível na prefeitura para tanto. Então, dependendo da faixa de investimento, a estratégia muda completamente e também o interesse de atores associados, sejam eles, por exemplo, o impacto que vai ser gerado pelo projeto no município, pelos secretários que podem estar liderando, né, a pasta. Então, um projeto grande normalmente vai ter um impacto maior, então ele também vai gerar um interesse possível maior. As instituições financeiras também normalmente têm um custo de transação que elas têm que considerar, né, na operação e na avaliação de projetos. Então, também projetos muito pequenos têm um custo de transação que não compensa todo o esforço também de análise técnica do projeto por parte das instituições financeiras. Então, tá ótimo. Essa etapa, que está bem colocada aqui, ela vai ser chave na definição, e por isso que a gente entende que medidas como essa, em que você pode gerar um momento crítico para fazer esse dimensionamento inicial, é chave. Aqui, já fechando um pouco, a outra etapa muito importante é você vincular a estratégia de financiamento com a modalidade de licitação. Então, se você vai fazer um investimento direto por uma 866, se você vai tentar mobilizar capital privado fazendo uma PPP ou uma RDC, então são estratégias que têm que ter essa integração. Então, passando para o próximo slide, por favor. Então, aqui a gente estrutura um pouquinho as etapas de preparação que a gente colocou e alguns pontos de atenção.
visto, né, o curto tempo, eu vou deixar um link com um manual que detalha bastante isso, que fica disponível aí a todas e todos que tiverem mais interesse, mas fechando o ponto e mostrando que a governança é essencial, né, para conseguir então tem que ter um buy-in político para conseguir estabelecer uma governança suficiente, as capacidades técnicas para conseguir iniciar pelo menos o dimensionamento, uma articulação entre orçamento e estratégias de implantação, aí vincula licitação e financiamento, e uma etapa que eu ainda não comentei, que não vai dar muito tempo, que dependendo da modalidade que vai ser implantado o projeto, a questão de monitoramento é muito importante. Então, no próximo slide, por favor. Então, para fechar a conversa de hoje, só deixo aqui duas estratégias interessantes que dialogam diretamente com o que o Nabil trouxe e que têm funcionado no caso da experiência do Felicity. Então, para municípios, principalmente que não são muito grandes, uma operação trilateral faz muita diferença, porque ela envolve, por exemplo, um investimento específico internacional que vai entrar na tesouraria de um banco regional, pode ser inclusive o Banco Nacional, e esse banco que conhece melhor o mercado dele, né, tanto dos municípios quanto o privado, se for o caso, né, o Estado, ele vai ter um custo de transação mais baixo porque conhece e vai entender melhor os riscos associados a essa operação. Então, algumas das barreiras de financiamento que a gente via numa operação de financiamento direto foram superadas com essa estratégia de fazer um financiamento com uma operação trilateral, em que você tem um intermediário financeiro que consegue avaliar projetos com um ticket menor, numa linha específica. É claro que existe um custo de transação que vai ser incorporado à taxa, mas mesmo assim é uma estratégia que foi bastante efetiva e a gente parece que é um bom caminho. Então eu encerro aqui a minha fala e no próximo slide deixo para só informação esse link com detalhamento do guia de preparação que discute bastante esses temas, e agradeço aí a fala e deixo meus contatos que estão aí no último e final slide, e mais uma vez agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Gustavo, pela apresentação também, e eu acho que a sua apresentação vai muito direto ao ponto do que a gente pretende com esse encontro, né, que é trazer, ter um perfil bastante prático para poder apresentar soluções, né, para as equipes de estados e municípios de como podem viabilizar, né, e superar as barreiras, né, que tem para o financiamento climático. Eu já vejo comentários aqui no chat, inclusive, elogiando a apresentação. Eu acho que é muito bom a gente ver ferramentas e iniciativas como essa que trazem justamente propostas práticas para superar essas barreiras. Bom, eu vou então agora passar vamos ter uma breve sessão de perguntas e respostas relativas a esse pequeno bloco, esse primeiro bloco que teve as apresentações do Nabil e do Gustavo. Então, eu já vejo aqui algumas perguntas para o Nabil. Quem quiser também mandar para o Gustavo, fique à vontade, ok? Vou começar. Aqui tem uma primeira pergunta, Nabil. Além do plano diretor, você pode citar outros exemplos de instrumentos relevantes que os municípios podem utilizar para criar seus planejamentos climáticos, pensando na fase inicial de preparação? Como eu havia comentado, por exemplo, um instrumento muito poderoso do ponto de vista da agenda climática é a agenda tributária. Então, se o município, no âmbito dos seus tributos, cria, por exemplo, incentivos a serviços ou a atitudes, né, dos seus moradores ou das empresas que estão ali voltada para redução de emissões, ele vai conseguir, no médio e no longo prazo, resultados relevantes. Por exemplo, estimulando mais alguns setores que são menos carbono intensivos do que outros que são mais carbono intensivos, ou mesmo, além da questão tributária, existem questões, vamos lá, no caso municipal, as grandes fontes de emissão
no território urbano estão relacionadas com o transporte, né? Transporte, a deslocamento, né, dos moradores. Então, o que você, como prefeito ou secretário, faz para estimular o transporte coletivo ou os transportes de uso individual, como bicicletas, ciclovias, substituindo o uso, por exemplo, de carros, ou o estímulo ao uso de carros elétricos ao invés de carros movidos a combustíveis fósseis. Esses são alguns exemplos. A gente pode pegar, além da questão da mobilidade, o que eu acabei de falar sobre iluminação pública. Buscar parcerias, PPPs, concessões do parque de iluminação pública, trocando as lâmpadas de mercúrio pelas lâmpadas de LED, por exemplo, levam a uma redução de mais de 50% da energia consumida. Isso tem um benefício duplo, reduz a conta, por um lado, diminui a conta da prefeitura, por um lado, e por outro lado, você diminui as emissões. Então, existe muita coisa que é possível ser feita no âmbito, principalmente municipal, a questão dos códigos de obras, né? A gente sabe que tem soluções de obras para edifícios que são mais eficientes energeticamente do que outras. Às vezes são mudanças simples de projeto que podem ser colocadas ou introduzidas, por exemplo, no código de obras. Quando a gente vai falar de adaptação, então, mais ainda. Ali no Código de Obras você pode definir que em regiões que podem estar submetidas a alagamentos cada vez mais frequentes, tem que ter uma situação XYZ daquela edificação que é diferente da edificação que vai estar localizada em um local que não tem tanta probabilidade de novas enchentes, por exemplo. Então além do plano diretor, como eu comentei, tem o Código de Obras, tem a parte tributária, tem toda a parte também de regulação, né, de uso do solo nas beiras de rio, ou mesmo assim, tem a agenda municipal, uma agenda muito interessante do ponto de vista climático, e existem muitos instrumentos de gestão que apontam para soluções voltadas para a transição ou para adaptação. Espero ter respondido. Obrigado, Nabil. Bom, tem uma pergunta agora para o Gustavo. Considerando as dificuldades de preparação de projetos, como você visualiza alternativas para os municípios de pequeno e médio porte? E eu só adicionaria também uma pergunta minha, Gustavo. A gente viu algumas cidades no Brasil que já são contempladas no Felicity. Eu perguntaria como que é a perspectiva para expandir para outras cidades e se tem alguma intenção de abranger estados também. Não, aí respondendo, Guilherme, de trás para frente, muito obrigado aí pelas perguntas, interesse. Tem um estado já, né, que é o estado de Santa Catarina, com uma autarquia, que é a Superintendência de Desenvolvimento Regional de Florianópolis, né, SUDERF, com quem a gente coopera. Então, sim, a questão, o recorte do Felicity é o serviço público urbano, não necessariamente a entidade que é responsável, né, que tem a competência. E, atualmente, o Felicity tem previsão de ser encerrado no meio do ano que vem, então a gente tem focado, agora não está aberto, né, um chamamento para novos municípios entrarem, receberem assistência técnica. Isso ocorreu em 2018, quando a gente começou o projeto no Brasil. E se houver alguma nova chamada, alguma oportunidade, com certeza eu entro em contato com a rede CBC para informar e compartilhar informação aí com os colegas. Sobre a pergunta feita para pequenos municípios, é bem interessante, acho que é a questão-chave. Obviamente, o consórcio, que é uma resposta que tem sido bastante discutida, é uma das alternativas. Ela tem um desafio que a gente viu também na região metropolitana, que não é um consórcio, mas é uma estratégia multinível, que também é um problema dos consórcios, que é a questão de governança e de decisão. Então, os consórcios também têm que ter prefeituras que estão bastante alinhadas em questão de prioridade, tem negociações, então deixa o tema mais complexo de tomada de decisão. Isso é chave para o projeto, mas, por outro lado, ele mobiliza recursos e
podem, dependendo do desenho do consórcio, que eu tenho certeza que tem inclusive representantes hoje que têm experiência com isso, aqui no webinar, ele pode ter uma estrutura de gestão de projeto, por exemplo, para conseguir dar justamente esse suporte à lacuna, porque o problema que eu vejo em municípios grandes e pequenos é que os servidores estão dedicados para uma operação com muitas atividades e ele não vai ter tempo de compor uma unidade para uma atividade adicional, para produzir um projeto específico. Então, o consórcio é uma resposta, com certeza. A outra são programas de política pública. Então, por exemplo, para a iluminação pública, tem o Procel Reluz, desenvolvido pelo Ministério de Minas e Energia. Existem iniciativas de agências de fomento e bancos de desenvolvimento que também têm programas específicos, tanto bancos regionais quanto agências como Paraná Cidades, por exemplo, no Paraná. Existem outras agências em outros estados que também têm equipes que podem apoiar os municípios menores e é mandato deles priorizar os municípios menores, tá bom? Então, seria essa a minha. Não, foi ótimo, acho que faz muito sentido. Na verdade, essa formação de consórcios é uma alternativa muito importante, não só para o financiamento climático, para diferentes necessidades que os municípios têm, né, para viabilizar quando não tem capacidade de implementarem sozinhos, né? Bom, nós temos mais algumas perguntas, mas eu vou fazer mais uma que foi feita aqui para que nós possamos depois avançar com as apresentações e mais na frente, no final, nós temos também mais espaço para outras perguntas, ok? Só uma pergunta que foi feita para o Nabil, mas Gustavo também, caso queira, pode complementar, sinta-se à vontade, só pediria para que as respostas fossem breves para a gente poder avançar no evento. Como engajar o setor privado local em programas de desenvolvimento territorial com base na agenda climática? E aí, um pouco mais específica, quais instrumentos dão força para a ação conjunta no bioma amazônico, por exemplo? Então, primeiro, a importância, né, de como engajar o setor privado também para esse financiamento, né, em projetos de base territorial e também complementando, veio junto a pergunta sobre como dar força no bioma amazônico. Vou começar bem rápido. O que eu tenho comentado em outras ocasiões é o seguinte, que a agenda climática ela precisa descer no dia a dia da população. A gente muitas vezes fala da agenda climática, ela é muito global, ela traz elementos que são complexos para a compreensão, eventualmente, de um segmento que não está no dia a dia, né, dessas questões, mas ela é basicamente uma agenda do cidadão, da pessoa que vive na cidade ou nos locais onde há a incidência, principalmente, dos eventos climáticos extremos, que têm acontecido cada vez com mais frequência. Então, a partir do momento em que a gestão municipal consiga traduzir essa agenda de clima, que ela parece tão complexa para questões do dia a dia, seja ela do ponto de vista de oportunidades, por um lado, seja do ponto de vista de riscos, de outro, eu tenho certeza que é mais fácil, mais viável conseguir esse engajamento, tanto do setor privado quanto dos cidadãos. Então, aquele trabalhador que pega o metrô, que acabou de ser feito de manhã, de noite, ter clareza também que aquilo ali está reduzindo a emissão, sabe? Apesar de ser... A gente tem uma cultura muito voltada para, no caso das cidades, né, para essas soluções individuais que acabam emitindo demais. Mas se a gente for valorizando os aspectos positivos do ponto de vista ambiental, do ponto de vista climático, vai ficar mais fácil também para a população aceitar, compreender e apoiar esses tipos de projetos. Então, assim, acho que esse é um caminho importante. A da Amazônia eu não compreendi muito bem qual a questão específica. Entendi como mobilizar mais recursos. Guilherme, não sei qual foi o ponto exato de comentário.
Sim, a pergunta veio assim, quais instrumentos dão força para a ação conjunta no bioma amazônico? Eu imagino que esteja questionando sobre diferentes instrumentos, como os mecanismos de financiamento, né? E também uma ação conjunta, talvez que possa envolver diferentes estados, municípios, também organizações, né? É a forma como eu compreendi. Eu acho que a pergunta foi até direcionada a você pela questão de BNDES ser o gestor, Sim. né, do Fundo Amazônia. De forma rápida também, para não tomar o tempo dos comentários do Gustavo e dos demais palestrantes, a gente sabe que toda solução envolvendo a redução do desmatamento, quando a gente fala de Amazônia, a gente está falando de redução de desmatamento e promoção do desenvolvimento sustentável. Nenhuma solução ela é individualizada ou não existe uma bala de prata, não existe um único ator ou uma única solução que dê conta de um problema tão complexo e com tantas vertentes de atuação, no sentido de que muitas forças influenciam no aumento e precisam também muitas forças distintas para poder buscar a redução do desmatamento. E isso já foi possível verificar, a integração dos esforços, não só do governo federal com os governos estaduais, que é de suma importância. Então, ações conjuntas, não conflitantes, que convirjam para os territórios mais fragilizados e, ao mesmo tempo, que convirjam para ações contundentes, né, de repressão ao desmatamento ilegal, ao mesmo tempo em que você consiga engajar também os atores locais e privados, da mesma forma como eu falei da questão da cidade. É importante que a agenda ela desça para o território, ela desça para os atores locais como uma agenda de oportunidades, como uma agenda de futuro, porque se isso não acontece, há esse descasamento de interesses e uma dificuldade ainda maior de conseguir resolver o problema. Então, a gente como levar para a ponta a mensagem de que existe uma forma de gerar renda e produzir na floresta e produtos da floresta com valor agregado superior, por exemplo, ao do que vai ser conseguido com a agricultura, tá, eventualmente. Então, assim, como que você consegue traduzir isso na ponta? Como você consegue engajar os atores a se comprometerem com a agenda? Eu acho que esse que é o grande desafio. Eu acho que o desafio, tanto no urbano quanto na Amazônia, eu acho que o desafio é o mesmo. É como você traduz as ações como uma agenda de futuro, de oportunidades, e não uma agenda restritiva ou de custos, porque sempre existe essa dicotomia. E a gente tem que reconhecer que ela existe para a gente buscar os caminhos para ela deixar de existir. Então, esse é mais ou menos o comentário que eu tenho rápido, sem desenvolver muito, mas que resume mais ou menos o que a gente tem buscado. Obrigado, Nabil. Gustavo, você gostaria de complementar? Uma fala bem curta, porque sei que a gente tem pouco tempo, mas pensando na relação específica clima, né, financiamento climático e como trazer mobilizadores privados na região amazônica, uma forma que eu vejo que é uma estratégia que tem sido desenvolvida, inclusive no Brasil, que está avançando, é a elaboração de novos produtos financeiros verdes, né, que podem, por exemplo, financiar e aumentar requisitos de atividades que podem, inclusive, fazer pressão na floresta. Então, independente da estratégia e vamos dizer, os mutuários que estão sendo, que seriam compor, né, o mercado, o objetivo, por exemplo, pode ser a pecuária na Amazônia. Se você fomentar atividades que aumentam o desenvolvimento tecnológico, aumentam a produtividade, e para, por exemplo, financiar essas atividades é exigido requisitos específicos de produtividade, seja gado por hectare, salvaguardas contra avanço e pressão na floresta, instrumentos, produtos com esse formato, eles
têm, sim, interesse internacional, podem captar recursos muito subsidiados, porque é um tema relevante, e com isso você vai oferecer um crédito muito mais barato para o setor privado que está na Amazônia e tem um incentivo positivo para ele se adequar e mudar o formato em que aquela atividade é exercida, para ter menos pressão na floresta e conseguir respeitar também aspectos legais, de conformidade legal, reserva legal, né, APP, questões do CAR. Eu acho que essa é uma estratégia que eu tenho observado. Sim, e isso está também diretamente ligado à inserção cada vez maior dos critérios climáticos e ambientais no sistema financeiro, né, Gustavo? E a própria adoção, né, incorporação do risco climático, que tem crescido cada vez mais no mundo e também no Brasil, dentro do sistema financeiro, né? Então, estão todos esses fatores interligados. Bom, tá ótimo. Muito obrigado pelas respostas breves e nós vamos dar prosseguimento agora para o segundo bloco do nosso encontro, em que, como eu apresentei no início, nós vamos trazer casos práticos, tá, de financiamento climático, financiamento para projetos climáticos em estados e municípios. Nesse bloco nós temos a Camille Bemergui, do Pará, e a Ana Cristina Jaime, de Curitiba, que farão suas apresentações. Deixa eu perguntar para a Camille se ela está disponível, porque teve um pequeno problema técnico. Se não, nós passaremos para a Ana Cristina. Ana Cristina, você poderia já iniciar? Então, vamos passar para a Ana Cristina, de Curitiba, que vai fazer a apresentação. Se puderem, por favor, projetar a apresentação dela. Ana Cristina, a palavra é sua, ok? Muito obrigado pela participação. E você tem 10 minutos. Okay. Tá bom, obrigada, Guilherme. Bom dia a todos e a todas. É um prazer, acho que, estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. Esse é um tema sobre o qual, assim, acho que eu tenho me dedicado muito e fico, assim, muito feliz de ver a quantidade de participantes interessados no tema. Como a ideia, acho que é trazer uma questão, acho que mais prática aqui para a conversa, eu quero até, acho que talvez corroborar um pouco com a fala do Nabil e do Gustavo, que trouxeram alguns aspectos. Curitiba tá vindo agora de um processo super exitoso na captação de recursos. A gente acabou de 2019 para cá, a gente conseguiu fechar um portfólio de 277 milhões de dólares, né, para 3 grandes projetos que têm uma aderência total com a questão da agenda clima, né? Então, 2 na área de mobilidade, 1 de gestão de risco climático. E lógico que esse sucesso ele não é algo gratuito, mas ele veio porque, de certa forma, a gente foi atendendo a todos esses requisitos que foram abordados tanto pelo Nabil como pelo Gustavo. Você pode passar a próxima, por favor? Então, acho que nessa nossa experiência de estruturação de projetos, o que a gente observou, né? Que eu acho que tem 5 grandes questões que precisam estar muito bem alinhadas para a gente ter sucesso nessa captação. A primeira questão das agendas e compromissos globais, ou seja, os projetos apresentados, a gente tem que fazer essa convergência com esses compromissos, demonstrar que eles têm capacidade de promover impacto e gerar resultado para o alcance dessas metas. Eu acho que isso é fundamental. O segundo é um pouco de lição de casa. Se a gente está falando em querer atrair recursos, não adianta se a gente estiver com a prefeitura quebrada, ninguém vai querer fazer projetos. Então, às vezes, é uma agenda que muitas pessoas dizem que é inóspita, que é dura, que compromete muito o capital político, mas ela precisa ser feita. Então, acho que só para dar uma ideia, Curitiba estava com uma Capag-C em 2017. Nós tivemos que fazer um trabalho duro de reorganização da nossa questão financeira, só que a gente conseguiu alcançar uma Capag-A, perdemos, agora voltamos para B, até por conta um pouco da pandemia, dos tipos de gastos que a gente teve que fazer, mas isso é decisivo, tanto para o município captar, mas para atrair também o privado para investir na cidade. O outro ponto, acho que é dados e evidências. Gente, isso faz toda a diferença no projeto. Quando você consegue apresentar os dados para organismos multilaterais, ou mesmo para o privado,
do porquê aquele projeto ele é relevante, ele ajuda sobre duas formas, para você conseguir o patrocínio político e para você atrair atenção para as pessoas quererem investir no teu projeto. A outra é a capacidade de estruturação de projetos. Eu acho que isso é fundamental. Acho que Curitiba, por já ter uma história vem trabalhando já desde os idos 80, 90 com financiamentos internacionais, a gente foi construindo essa competência. Então, você saber estruturar esse projeto, fazer ele alinhar com essas agendas e compromissos globais e introduzi-lo no portfólio estratégico do município é importante. E o outro item que eu destaco, que você também faz todo um esforço e às vezes você consegue o recurso. Só que daí você não tem capacidade de execução. Então, é importante você estar preparado, porque essa tua capacidade de execução é o que vai te qualificar para atrair mais recurso depois. Porque organismos multilaterais, eles precisam ver essa capacidade de resposta, né? Então, isso são questões que precisam ser observadas. Pode passar o próximo? Então, dentro desse processo, como eu falei, a gente não aprendeu isso do dia para a noite, o que a gente tem muita clareza quando se fala de financiamento climático, que a gente está percebendo que a gente tem que desenvolver novos conhecimentos, desenvolver novas competências para isso. Então, entender o que está vindo, o que vai ajudar a dar resposta, né? Que tipo de conhecimento, que tipo de projeto é necessário. Então, identificar isso, ver como é que isso se alinha com o nosso planejamento no nível do município e construir essas competências. Então, o que tem funcionado muito para nós, né? Do ponto de vista prático? Você pode passar a próxima transparência, por favor? E que a gente tem lançado muito mão disso, é constituir uma rede de cooperação técnica. Ou seja, a gente mapeou 5 grandes áreas que precisam estar muito bem contempladas nos nossos projetos para a gente aumentar a capacidade de captação de recursos. Então, a ação climática, ou seja, a gente já está colocando. O que em Curitiba fez muita diferença? No final do ano passado, a gente aprovou o plano de ação climática da cidade, com um compromisso de buscar neutralidade de carbono até 2050. Então, esse plano ele tem 20 ações estratégicas, e essas 20 ações, algumas de mitigação, outras de adaptação, elas vêm orientando o tipo de projeto que a gente vem desenvolvendo. Mobilidade sustentável, acho que já foi dito isso, acho que no nível das cidades, até como um dado, acho que super relevante da importância dos níveis subnacionais de intervirem, e logo depois da Conferência de Paris, a rede do C40 Cities, eles fizeram um estudo onde eles demonstraram que todas as cidades com mais de 100 mil habitantes, se abraçarem projetos, né, que vão colaborar para mitigação e adaptação, as cidades com esse porte, elas podem ser responsáveis pelo alcance de 40% da meta pactuada na Conferência de Paris, ou seja, é muito relevante o papel a ser desempenhado pelas cidades. Outra questão de equilíbrio fiscal e novos modelos de negócio. Eu vi que vieram algumas questões assim, como é que eu atraio o privado? Eu acho que vai passar muito sobre essa questão de você desenhar novos modelos de negócio, aquilo que vai ficar a cargo do município implementar, mas outras questões que o privado pode fazer e dar vazão para esses projetos, principalmente na área de saneamento, mesmo de transporte, isso é possível, e na área de energia. A importância da questão de Big Data, de plataformas colaborativas e o planejamento inclusivo. Então, a partir desses temas, a gente foi buscar parceiros, né? E, enfim, a gente tem desde universidades, agências de cooperação técnica, organismos multilaterais, que nos ajudaram com uma série de conhecimentos, desenvolvendo algumas ferramentas que foram decisivas até para essa captação exitosa que a gente teve. Você pode passar para o próximo, por favor? Aqui eu queria abordar, quer dizer, dentro desse processo de construção de conhecimentos, teve alguns instrumentos que foram decisivos para nós, e eu acho que é algo que cada cidade ou estado deve ajudar, porque isso qualifica muitos projetos. Então, tem inventários dos gases do efeito estufa. Isso acaba sendo uma ferramenta de uso diário para você poder demonstrar o quanto esse teu projeto vai impactar nessa tua redução das emissões. Inventário de sumidouros, ou seja, como é que você está colaborando para você sequestrar o carbono da atmosfera. Então, a gente também fez um levantamento, qual que é o potencial de Curitiba, como é que a gente pode aumentar isso. Os cenários de ações para redução, ou seja, a gente trabalhou com cenários, ou seja, qual é o melhor cenário para a gente conseguir a redução, que tipo de projeto e de premissa a gente assumiu. A gente faz essa vinculação.
um levantamento sobre ação climática inclusiva, entender como que isso está na cidade, quais são as áreas mais vulneráveis, a avaliação dos riscos climáticos, isso é fundamental para as ações de adaptação. E o engajamento da sociedade, eu acho que o Nabil colocou isso, e a construção de todos esses instrumentos, e principalmente do Plano de Ação Climática, não foi uma ação do município, mas foi uma ação, esse plano ele foi construído com a colaboração tanto da sociedade, como da academia, do setor produtivo e dos vários níveis de governo. Então a gente reuniu, e isso foi importante para a gente disseminar esse conhecimento e entender qual é a importância e o papel de cada um dentro desse processo. Quer dizer, então, além de constar do nosso plano diretor, diretrizes importantes, essas ferramentas e o próprio plano de ação climática, eles são decisivos. E acho que só para concluir, pode passar o próximo slide, por favor? Alguns pontos que eu acho que eu gosto de chamar a atenção, que eu acho que eles têm um potencial de fato, né, para alavancar essa questão do financiamento. Então, modelos de negócio, eu acho que eu já falei isso é decisivo, e o desenvolvimento de novas competências. Eu vejo muito também essa preocupação das cidades menores, que vão dizer, meu Deus, mas como que eu vou conseguir desenvolver tudo isso? Até porque, para nós iniciamos esse processo dessa ação, dessa agenda climática mais intensa em 2009. Hoje nós temos tudo isso, mas não é da noite para o dia, mas precisa começar. E para essas cidades menores, além da questão dos consórcios, eu acho que há um outro mecanismo que pode ajudar principalmente nessa preparação, que são as associações de municípios. Eu acho que um só não consegue, mas a associação mobilizando uma pequena região, às vezes consegue contratar uma equipe de suporte para orientar o planejamento desse conjunto de cidades menores e ajudar até na interlocução com os organismos multilaterais, ou mesmo com essa estrutura de desenvolvimento nacional, que é capitaneada tanto pelo BNDES, mas pelos bancos regionais e outras agências de fomento, mas que para esse processo, então também demanda novos arranjos de governança. O Gustavo falou um pouco sobre isso. Às vezes é complexo você trabalhar numa governança multinível, ou com diversos atores, numa perspectiva de uma governança colaborativa, é trabalhosa, mas você tomar a decisão de não seguir esse caminho, eu acho que significa que você só vai reduzir as suas chances. Então, acho que vale a pena o esforço. Eu vou terminar por aqui, até porque o nosso tempo está curto, deixar mais tempo para o debate. Eu agradeço mais uma vez e daí aguardo as questões para a gente poder conversar um pouco mais. Muito obrigada. Ana Cristina, muito obrigado pela apresentação, bastante didática. Muito bom a gente ver todos esses elementos bem explicados, assim, e é muito bom ver também como está relacionado, né? Como foi a consonância entre as apresentações que o Nabil e o Gustavo fizeram e agora um caso prático de Curitiba, né? Você trouxe a importância, no caso, né, num caso de sucesso, de ter uma agenda climática bem estabelecida, como o Nabil disse, de ter também um plano, uns instrumentos, né, como você mencionou, o plano de ação climática, também que ele trouxe, e também a importância de ter uma rede de cooperação técnica, que aí já está ligado com a apresentação do Gustavo. A gente tem visto esse apoio técnico é fundamental, né? E outro elemento muito importante que eu vi da sua apresentação é a capacidade de poder mostrar resultados, né? Porque a gente sabe que deve ter uma afluência, devem fluir mais recursos para a ação climática cada vez mais diante da urgência, né, que tem, só que a gente sabe também que, como até o Nabil trouxe, tem tido menos recursos assim não reembolsáveis, né? E também tem tido mais critério para poder acompanhar. Não querem só dar o dinheiro para que seja utilizado, querem poder ver os resultados, cobrar que sejam que possam mostrar os resultados na prática. E aí nesse sentido também que a gente quis trazer a apresentação do caso do Pará pela Camille, que com o caso do fundo estadual do clima, na verdade o fundo da Amazônia Oriental, que é justamente um instrumento muito importante para que os estados possam receber recursos
e que possa ter uma gestão adequada desses recursos, possa ter um uso adequado e que possa mostrar, né, para o financiador, para os mecanismos que estão financiando, a aplicação dos recursos de forma prática, para que eles possam acompanhar os resultados, né, e ter uma transparência. E um fundo é um instrumento muito importante para isso. Então, eu gostaria de chamar agora a Camille. Vamos ver se ela estava tendo um problema técnico. Vamos ver se ela está disponível agora. Bom, acho que a Camille caiu, ela está tendo um problema com a internet. Bom, eu vou fazer uma breve, explicar um pouco melhor justamente essa fala sobre a importância, né, dos fundos estaduais de mudanças climáticas. Caso ela entre, ela pode complementar, senão nós podemos passar até para perguntas. Quem quiser, enquanto isso, pode mandar perguntas para a Cristina, tá? Para a Ana Cristina. Estou vendo aqui bastante elogio à apresentação dela. Parece que a Camille entrou novamente. Camille? Acabando. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Antes de Camille. mais nada, eu queria agradecer, né, Desculpa, Camille, eu acho que está travando para mim aqui a fala dela. Não tá dando para ouvir bem. Vamos aguardar, ver se ela consegue estabilizar a internet. Bom, enquanto isso, como eu estava explicando, a importância que a gente quis trazer a apresentação aqui do caso do Fundo de Mudanças Climáticas do Pará, desculpa, como um caso importante para apresentar para os demais estados e municípios, é que bom, como eu disse, a gente tem visto uma mudança até no contexto internacional, que embora nos últimos anos a agenda climática tenha, de certa forma, perdido até um pouco importância e sendo criticada, mas a gente vê uma tendência de reversão desse momento, de poder ela novamente ganhar mais atenção e, consequentemente, ter uma entrada maior de recursos para essa finalidade, para a ação climática. Então, nesse sentido, é que os fundos estaduais têm uma grande importância de viabilizar, né, canalizar a entrada de recursos, às vezes internacionais, diretamente para os estados e poder fazer uma utilização efetiva deles. Camille, será que agora a gente consegue ouvir a Camille? Vamos tentar, né? Ótimo, agora tá melhor. Vocês estão me ouvindo? Sim, vamos colocar a apresentação, por favor, da Camille. Vocês estão Camille, ainda está um pouco travando. Se você puder tirar o vídeo, eu acho que talvez melhore. Tá bom, eu vou tentar ser sucinta. Eu achava... Oi. Tá. Melhorou? Vamos tentar, pode falar. Melhorou? Camille, vou tentar se preparar aqui né, de uma rede mais estável. Está falhando muito, né? Sim, desculpa, Camille, acho que está... Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar entrar... Só um minutinho. Eu vou tentar entrar por outro
outro celular, só um minuto. Eu acho que a gente pode tentar, de alguma forma, poder, talvez você gravar uma apresentação depois e a gente tenta inserir no vídeo, na gravação, né, para que fique disponível para as pessoas assistirem depois. Desculpa, eu tinha tirado meu vídeo para tentar melhorar a conexão. Bom, então, gente, só tentando para que a gente não perca o conteúdo, e eu já vou passar até para as considerações finais e as perguntas para a Ana Cristina. Então, os fundos estaduais de mudança climática, eles têm um papel muito importante para fazer viabilizar a entrada de recursos para a ação climática, dado que eles precisam ter uma governança, né, que possa oferecer, né, transparência, que possa ter um processo participativo de destinação dos recursos, para que eles possam buscar uma demonstração de resultados, né, para que mostre que os recursos estão, de fato, sendo destinados para a aplicação para o qual o recurso é proposto pelo mecanismo de financiamento. Então, nesse sentido, os instrumentos, os fundos estaduais, eles têm uma grande importância nesse momento. E o Pará teve um caso de sucesso de implementação do fundo estadual, eles estão com uma governança bem estabelecida, é por isso que a gente gostaria bastante de poder ouvir aqui o caso deles pela Camille, mas a gente vai tentar fornecer isso, a gente vai, como disse, a gravação vai estar disponível, né, na plataforma subnacional, no site, na página do YouTube, para que a gente possa ver depois. Deixa eu ver se já tem alguma pergunta para a Ana Cristina. Aqui, tem uma primeira pergunta, Ana. Nas experiências de financiamento de Curitiba, que etapas você destaca como chave? E quais são as frágeis? E já junto aqui também tem, como você vê a participação da sociedade civil na construção e execução dos planos climáticos, que é um instrumento importante, né, como você destacou, sobretudo na construção de capacidades de novas competências. Obrigada, Guilherme, obrigado pelas perguntas. Eu acho que os fatores decisivos nessa captação, eu acho que foi muito aquilo que eu apresentei para você. Ter todos esses elementos, dados e evidências. A narrativa que a gente constrói para um projeto aqui de Curitiba, que a gente tem apresentado, ela é extremamente assertiva, porque em cada projeto a gente está demonstrando qual é o potencial de redução de emissão ou como é que nós vamos introduzir uma estratégia de adaptação neles. Então, se você me perguntasse qual foi o ponto decisivo, foi isso, é você criar essa vinculação do projeto. Eu vou ilustrar isso. Nós estávamos com um projeto, que é um desses 3 que a gente fez essa captação agora, que ele começou como um projeto de regularização fundiária. Nós pegamos esse projeto, que era um projeto de regularização fundiária, e nós transformamos ele num projeto de gestão de risco climático, enaltecendo os processos, já que é uma comunidade altamente vulnerável do ponto de vista social e numa área vulnerável ambientalmente, ao invés de ser um processo de regularização fundiária, com apoio de todos aqueles instrumentos que a gente desenvolveu e desse conhecimento que foi sendo viabilizado ao longo do tempo, a gente fez uma nova abordagem para o projeto. Continua tendo um componente de regularização fundiária, mas isso acaba sendo decisivo para você ganhar a atenção dos organismos financiadores, até porque eles conseguem ver que esse tipo de projeto dá resposta aos compromissos globais e que daí também tem um potencial de serem replicados depois, porque você começa a trazer essa questão do planejamento climático para as ações rotineiras. Fragilidades do processo, e assim, Curitiba é um município grande que tem uma boa estrutura, mas nós não temos todas as pessoas que a gente gostaria de ter, então às vezes é um desafio. A gente brinca que a gente tem 40 horas semanais de trabalho, eu tenho trabalhado com certeza muito mais do que isso, porque a gente não consegue ter todo o corpo técnico. Então, as cooperações técnicas nos ajudaram um pouco com isso, então essa rede que vai se construindo, ela tem sido fundamental, até para preencher esses gaps que a gente tem dentro do poder público, que a gente não consegue.
a gente já vem também de 2, 3 anos para cá, a gente vem formando muito também o nosso corpo técnico, de entender o que é essa agenda clima. E tentando traduzir, eu acho que o Nabil mencionou isso, que é fundamental, como é que você decodifica esse grande compromisso local para as pessoas enxergarem do ponto de vista prático na cidade. Então, o que é uma ação de adaptação? Ilustrando, quer dizer, a gente tem na nossa avaliação de risco, um dos grandes riscos, por exemplo, é a questão do aumento da temperatura e de zonas de calor. Então, a gente começa a mostrar a importância da arborização na cidade, seja a arborização pública, mas a manutenção de parques e de reservas privadas para melhorar essa questão da temperatura. Então, a gente começa a traduzir isso no dia a dia. Isso acaba sendo daí um mecanismo para a gente também envolver mais a sociedade, porque quando ela consegue enxergar o que é o papel dela, ou seja, como é que toda essa agenda se transcreve numa ação prática no seu dia a dia, isso facilita muito o engajamento. Então, quando você fala de emissão de carbono, captura, sequestro, às vezes é uma linguagem muito árida para todo mundo. Então, um dos segredos é você traduzir isso para uma linguagem simples e prática e que faça sentido no dia a dia. As pessoas conseguirem visualizar o que uma ação tua, de deixar de usar o seu veículo próprio para passar a usar o transporte coletivo ou algum meio de mobilidade ativa, isso tem um impacto na redução e vai ajudar com essa busca da neutralidade da cidade. Porque a busca da neutralidade vai passar muito pela mudança de comportamento. Então, as pessoas precisam entender o que é essa mudança de comportamento, o que isso impacta no seu dia a dia. Então, à medida que a gente está traduzindo isso e promovendo essas reuniões de uma forma mais colaborativa, em que pese que, vou dizer, não é fácil, é cansativo, toma muito tempo, mas isso tem sido o diferencial para segurar engajamento. Sim, de fato, Ana, e não só a conscientização para ter um apoio aos projetos, né, da população para dar mais sustentabilidade até a política também, né, mas a participação, o envolvimento da sociedade como um todo, contribuindo para a construção das propostas é fundamental, porque quando tem um processo participativo, a gente sabe que sempre traz muitos resultados positivos, né. Eu vou fazer mais uma pergunta que veio da plateia para a Ana, e eu acho que em seguida nós podemos passar para as considerações finais dos palestrantes. Nós já estamos chegando perto do nosso tempo limite. Ana, teve uma segunda pergunta que veio. Como tem se dado a implementação dessas ações climáticas? Em geral, as prefeituras funcionam de forma segmentada entre as secretarias. Houve uma criação de uma área de integração e como se deu o papel da liderança política para a sua viabilização? Tá, obrigada, acho que pela questão. Primeiro, a questão climática ela é transversal, então é muito difícil que uma área puxe. Como que nós estamos conduzindo aqui em Curitiba? Então, a coordenação desse plano de ação climática ele está a cargo da Secretaria do Meio Ambiente com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano. E aí a gente constitui um grupo, nós temos até por decreto um grupo técnico com representantes de várias secretarias e também nós temos o Fórum de Mudanças Climáticas, onde a gente agregou pessoas que fazem parte de outras instituições, da sociedade civil ou da academia, ou como eu falei, do setor produtivo. Esse plano, ele, como eu falei, ele tem 20 ações estratégicas. Para cada ação, agora a gente está fazendo reuniões com esse grupo todo, tentando entender qual a importância da participação e como que ele pode colaborar para o alcance dessa ação estratégica guarda-chuva, pensando em ações de curto, médio e longo prazo até 2050. Então, a gente tem feito esse processo e é assim que vem funcionando. De fato, não é tranquilo, mas a gente tem sido muito feliz. A gente está vendo que é um grupo que começou pequeno e que ele está ganhando musculatura e as pessoas estão compreendendo mais. E o que tem sido interessante é que para cada reunião, às vezes vem, posso trazer mais uma pessoa para a reunião? Eu comentei sobre o que a gente está fazendo e ela ficou muito interessada. Então, essa é a forma como tem acontecido.
na aprovação do plano, ficou estabelecida a importância da constituição dessa governança. Então, esse grupo técnico, ele é, vamos dizer assim, o embrião dessa governança, e agora a gente vai qualificar o processo. Não tem uma receita de bolo, até porque também é um processo dinâmico, porque o que a gente verifica, entrada sempre de novos atores, então a gente está tentando desenhar, é algo em processo, mas o embrião foi esse grupo de trabalho para a elaboração do plano e agora para a implementação, que a gente está discutindo esse papel e a contribuição de cada um para isso. A outra questão que você tinha me colocado, Guilherme, eu acho que eu me perdi aqui. Como se deu o papel da liderança política para a viabilização? Perfeito. Eu não sei quem foi que falou isso, acho que foi o Gustavo, da importância de você pegar esses projetos e demonstrar oportunidades. Isso acho que talvez também foi um grande diferencial. A cada projeto desse que foi desenhado, a gente começou a tentar demonstrar quais as oportunidades que eles representam para a cidade, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, em relação a novas posições de trabalho que podem ser geradas, a novos ativos que a cidade vai começar a produzir e que pode estar exportando essa solução, e isso vai representar recursos, do ponto de vista do quanto isso representa de atração para trazer investimentos para a cidade, como isso pode ajudar o discurso estratégico e político para atrair investimentos para a cidade. Então, quando a gente demonstra essas oportunidades, e tem mais uma, que é algo que a gente ainda explora muito pouco, eu sei que está de discussão de novo, eu espero que na COP desse ano isso seja superado, que eu acho que a gente ampliar as nossas possibilidades de recurso, que é a própria comercialização do carbono, né? Então, os mecanismos de desenvolvimento sustentável, é a gente construir essa dinâmica de quanto esses projetos implementados na cidade podem contribuir para a redução da emissão e fazer essa venda até para atrair novos recursos. Eu acho que é algo que está avançando e faz a diferença. E daí o político, ele se engaja com esse tipo de projeto, ele está ganhando projeção internacional, ele está vendo a possibilidade de atrair novos recursos para a cidade, captando pelo município, como trazendo o privado para investir na cidade. Eu acho que essa combinação não tem uma única ação certeira, quer dizer, é um conjunto de ações e estratégias que, combinadas, tornam isso possível. E encontrar esse ponto, né, aquilo, quer dizer, para o político, o que faz sentido? Aumentar o capital político dele, ou seja, como é que você cria essa narrativa e mostra esses dados para mostrar a relevância dele apoiar esse tipo de processo. Então, o nosso prefeito, ele abraçou a causa. Quer dizer, não é qualquer prefeito que se compromete a buscar essa neutralidade de carbono, é algo extremamente audacioso. Mas ele viu a oportunidade, quer dizer, a gente captou 277 milhões de dólares num momento de crise que os municípios vinham passando por uma situação difícil, ou seja, ele viu o quanto isso faz a diferença na atração de recursos. Então, não tem, como eu falei, uma ação única, mas é esse combinado de ações e estratégias que fazem a diferença. Muito obrigado, Ana Cristina. Ótimas as respostas também, assim como a sua apresentação. Tenho certeza de que contribui muito para todas as pessoas que estão assistindo e que querem buscar, né, avançar com a agenda climática nos municípios e também nos estados. Bom, a gente está muito próximo do nosso tempo limite. Eu vou pedir para os palestrantes se puderem fazer uma fala de considerações finais bem breve. Gostaria de começar, talvez, com a Camille, se ela ainda quiser, se ela estiver aqui disponível e conseguir fazer uma breve fala. Vamos tentar uma última vez. Pode, mais nada que... Camille? Me desculpar, primeiro de... Desculpa, acho que ainda... Eu vou... Não, está travando bastante. Terminar de gravar, eu acho que é importante falas que conversam. Bom, infelizmente não conseguimos, mas nós vamos, como eu disse, nós vamos tentar fazer uma gravação com a Camille. Eu vi que tinham pessoas falando que queriam muito ouvir
né, a fala dela, nós vamos tentar fazer uma gravação para poder deixar disponível. Eu gostaria também, então, de passar para as considerações e perguntar para a Ana Cristina e o Gustavo se nós podemos compartilhar as apresentações, já teve gente pedindo também no chat, ok? Então, Gustavo, você já está aqui, por favor? Não, primeiro agradecer aí a oportunidade mais uma vez, foi um prazer estar aqui, aprendi muito, tanto com o Nabil Kadri do BNDES, especialmente com a Ana Cristina Jaime, um prazer, e Ana, muito didática mesmo, impressionante a liderança aí que você agrega a Curitiba. Então, deixo aí os parabéns e fico muito feliz aí disponível para esclarecimentos. Essa é a minha consideração final, agradeço. Muito obrigado, Gustavo. Nabil? Mais uma vez, como eu comentei no início, agradecer, dizer que bacana ouvir tua apresentação e engajamento da cidade de Curitiba, sempre trazendo boas sugestões, bons modelos para outras cidades brasileiras já há muitos anos, uma referência em termos municipais, muito bacana poder ver esse engajamento e a forma como vocês estão tratando da agenda. E mais uma vez, Guilherme, e a todos que estão assistindo, obrigado. Se tiverem alguma dúvida em relação às linhas de atuação do BNDES na agenda climática, é só entrar em contato, tanto pelo site, como lá tem os nossos contatos também, meu contato, meu e-mail. Fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado, Nabil. Ana Cristina? Realmente acho que agradecer a oportunidade, como eu falei, acho que eu sou uma apaixonada pelo assunto e, enfim, sempre me coloco à disposição para colaborar, que a partir da nossa experiência tem várias lições aprendidas que podem ajudar outras cidades, então sempre contem conosco. Gustavo, Geise também é uma grande parceira nossa e sempre nos apoia, nos ajudando nessa construção de conhecimento, com ideias e novos arranjos, então obrigado. O próprio BNDES também, Nabil, eu acho que o BNDES tem um papel estratégico a nível nacional. Eu acho que vocês têm abraçado a importância dessa agenda climática e vocês estão acreditando no Fundo Verde Clima, têm procurado também, a gente tem conversado sobre captações que podem ser feitas para ver em linhas, além das que vocês já oferecem, mas novas possibilidades com taxas e custos mais baratos para a gente conseguir acelerar essa ação. Então, parabéns, acho que pelo trabalho. Vocês têm uma equipe super bem preparada. E eu acho que, como consideração final, às vezes tem muita gente que olha, né, para tudo isso que Curitiba vem apresentando e diz, é impossível, a gente não vai conseguir. Eu falei, eu só quero deixar, acho que o depoimento, que sim, é possível mudar. Se você tem essa intenção, você vai começar de baixo. A gente tem tudo isso, mas a gente começou do nada, começou do zero. E não é um processo rápido, a gente vem de um processo, quer dizer, começado em 2009, já são mais de 10 anos que a gente está nessa lida, e começou muito pequeno. Eu posso dizer que desse início de 2009, apenas nos últimos 2, 3 anos que a gente conseguiu assim gerar uma escala maior, mas a gente ainda tem o desafio. Mas eu acho que vale a pena, a gente tem se surpreendido como esse tema tem sido abraçado por todo mundo, e ele acaba sendo um ponto de convergência. Às vezes, no meio de tantas divergências que a gente tem visto no Brasil, eu acho que ele é um ponto de convergência, onde as pessoas estão entendendo a importância, né, não só para agora, mas para gerações futuras. Então, não hesitem em iniciar esse processo. Eu acho que ele pode trazer assim muitos frutos e só traz oportunidades para a cidade. Era isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês e obrigada mesmo por ter essa oportunidade de estar aqui com todos vocês. Muito obrigado, Ana Cristina. Bom, antes de finalizar, eu gostaria de lembrar a vocês que a gravação desse encontro vai estar disponível no YouTube da ACA Brasil, e que nós temos uma pesquisa de satisfação cujo link já foi enviado pelo chat. Também foram postos no chat os links do site da ACA Brasil e da plataforma subnacional para o clima. E eu convido também, caso vocês queiram ver sobre o estudo que eu mencionei no estudo de políticas públicas e financiamento climático no Brasil, vocês podem acessar na página do Centro do Brasil no Clima. E, por fim, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos e todas aqui, todos os participantes, e, em especial, a Ana Cristina, o Gustavo e o Nabil,
foram apresentações muito construtivas e muito conectadas, né? Nós vimos primeiro as duas falas do Nabil e do Gustavo trazendo, citando exemplos de barreiras e também de soluções, e a Ana Cristina trazendo um caso prático excelente, mostrando um ótimo resultado, né? Um exemplo, como já foi citado aqui também no chat por algumas pessoas, que pode ser tido como um norte. Então, em nome do Centro Brasil no Clima, da ACA Brasil e da Plataforma Subnacional, gostaria de agradecer muitíssimo e é isso, e desejar uma ótima tarde para todos e todas. Bom, nós estamos agora fazendo uma gravação pós-evento para poder ter a fala da Camille, que infelizmente a gente não conseguiu ter ontem por um pequeno problema técnico. A Camille vai, como apresentado, vai falar sobre o caso do estado do Pará, em especial sobre o Fundo de Mudanças Climáticas, na verdade, o Fundo da Amazônia Oriental, tá? Que é um caso que nós achamos interessante trazer para apresentar para vocês. Então, Camille, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. Antes de mais nada, queria agradecer o convite do CBC para participar desse evento e poder trocar sobre financiamento climático e, principalmente, trazer a experiência do Estado do Pará e como o Estado vem buscando tratar desse tema. Bem, todo mundo vem falando, né, em apoiar o desenvolvimento sustentável da região amazônica, mas todos nós sabemos que as necessidades de recursos para a região são imensas e que o investimento público e privado, de um modo geral, eles estão bem aquém das necessidades da região. Então, se a gente for recortar para a Amazônia, e em especial para o estado do Pará, esse tema ele adquire ainda contornos ainda mais graves, né? Nós temos um estado que tem que tratar com temas como o desmatamento e a agenda climática em si, né? E com a agenda de desenvolvimento. Então, como eu concilio esses dois temas que se cruzam e que pedem ações imediatas? E esse foi o olhar que o governo do estado teve na busca de buscar uma solução. Quando a gente olha o estado do Pará, ele é um estado que tem o 24º IDH entre os 27 estados do Brasil e também é o 24º em termos de índice de competitividade. Isso sem falar nas taxas de desmatamento do país. Então, é uma equação que não é fácil de lidar, mas que traz no seu bojo uma necessidade imediata. Então, a percepção do estado do Pará, enquanto governo, foi de uma urgência de criar um modelo de desenvolvimento que atendesse às necessidades locais sem perder as responsabilidades, tanto que são compartilhadas, né, pelas lideranças globais, tanto no setor público quanto no setor privado, de limitar o aquecimento global. Então, para enfrentar esse desafio, que é grande, né, até ontem Nabil comentou bastante que esse não é um desafio fácil, não é uma mera equação onde você busca recursos e soluciona, você tem que buscar recursos e também tratar dos temas climáticos, mas também tratar dos temas sociais. O Estado do Pará implementou uma série de medidas para tentar responder e orientar as políticas públicas nesse sentido. Tá? Então, do ponto de vista estratégico, o que o Estado do Pará fez? Ele instituiu a Política Estadual de Mudanças Climáticas, onde se reativou e institucionalizou por lei importantes espaços de participação social na agenda climática. E, com isso, estabeleceu também princípios, diretrizes gerais e instrumentos para atuação na redução das emissões de GE no estado do Pará. Aí cabe ressaltar só que no estado do Pará, 96% dessas emissões são provenientes de ambiente rural. E, em termos do campo tático, de um plano de ação mais efetivo, o governo do estado do Pará lançou o Plano Amazônia Agora. Se você puder colocar o PPT, eu te agradeço, Ana. O que é o Plano Amazônia Agora? O Plano Amazônia Agora ele é uma macroestratégia que o governo lançou para dar conta de responder a como eu vou atuar nessas duas frentes. Como eu vou tratar da parte
da agenda climática e como eu vou tratar da parte social. E como eu busco recursos para garantir que ambas as agendas possam ser tratadas de uma forma conciliada. Tá? Então, quando eu olho para o Plano Amazônia agora, o próximo, por favor. Ele tem, basicamente, 4 eixos. Ele tem um eixo de comando e controle, um outro eixo de ordenamento fundiário e ambiental, que busca tratar dos temas do desmatamento, e um outro que é em termos do desenvolvimento socioeconômico de baixo carbono, onde se procura tratar uma série de programas que vão responder às necessidades econômicas e sociais. E aí fica a questão, como é que eu financio essas ações? E aí entra o Fundo Amazônia Oriental. Tá? O Fundo Amazônia Oriental ele é uma das estratégias que fazem parte de um ecossistema de fundos que o governo desenhou no âmbito dessa macroestratégia, que é o Plano Amazônia Agora, e que buscaria, através dele, recursos para financiar os demais eixos. Então, o Fundo Amazônia Oriental ele é, na verdade, transversal a esses outros eixos, ele não se esgota, não é só através do fundo que se vai financiar essas ações, mas ele vem responder uma necessidade do Estado de garantir que os recursos que cheguem ao Estado estejam alinhados com a estratégia definida em termos de desenho de política de agenda, tanto climática quanto agenda econômica. O próximo, por favor. Então, o que é o Fundo Amazônia Oriental? Né? O que ele tem de especial aqui? Ele é um mecanismo financeiro que busca ampliar essa capacidade de investimento. Ele e que vai estar alinhado com os eixos de investimento, ou seja, o Estado define a sua estratégia, constrói um plano de ação e, a partir disso, procura recursos para financiar essas ações. Então, é uma interlocução entre o que é a necessidade que o Estado tem e a busca de recursos. Porque o que a gente vê muitas vezes, por exemplo, várias estratégias nos identificam para que se quer e como se quer, mas nem sempre está claro que mecanismos de financiamento se vai garantir para que essas ações possam ser levadas a cabo. E o FAO ele é um mecanismo privado, que vai ter uma independência privada, toda uma parte de transparência, mas que está balizado por questões e estratégias, governança e estrutura públicas. A próxima, por favor. Então, aqui é o âmbito do ecossistema de fundos, que está estabelecido no Plano Amazônia agora, e onde o FAO é um deles. O que é só para poder mostrar que aqui o Estado está pensando em toda uma estrutura de poder captar recursos para diferentes fins. Como a gente vai focar aqui mais especificamente no FAO, vamos seguir falando um pouquinho mais dele. O próximo, por favor. Então, aqui, em termos do ecossistema, para dar escalabilidade e sustentabilidade. O próximo. E aí, quando a gente pensa no FAO, o que a gente vê aqui? Existe toda uma arquitetura financeira que está sendo pensada e aonde nós vamos ter que buscar recursos e mecanismos para fazer ele operar e poder atrair ainda mais recursos. Em que momento nós estamos do FAO? O FAO foi lançado enquanto fundo em si, foi aberto um edital para identificar a entidade gestora, privada, independente, para poder gerenciar o FAO. Já temos 5 finalistas para essa entidade gestora. Agora, no mês de agosto, será definida qual é a entidade gestora e aí sim se vai começar toda uma estratégia de funcionamento do FAO, onde alguns pontos básicos vão estar ali, que é o alinhamento, né, das expectativas do Estado e a formalização de doação, casado com as necessidades. E, para isso, qual é um desafio nesse momento? No momento que ele se institui, é ganhar essa
atratividade, credibilidade e startar a chegada de investimentos também para o FAO. E com o que o FAO conta nesse sentido para atrair isso? Montou toda uma estrutura de governança que garante uma independência e uma transparência bastante grande. Quando a gente pensa na governança do FAO, e aí é importante eu colocar o que foi dito antes, ele está ancorado no Plano Amazônia Agora. Então, ele faz uso de parte da governança que existe no Plano Amazônia Agora e constrói também um comitê gestor que vai receber as diretrizes a partir do plano, determinar normas e a entidade gestora vai fazer a administração, a arquitetura toda financeira e fazer as avaliações. Vai ter um núcleo de avaliação também para a parte de projetos e isso vai garantir com que o FAO esteja alinhado com as diretrizes identificadas pelo governo no sentido da sua construção, operacionalização e alcance da macroestratégia do Estado maior, que é o Plano Amazônia Agora, e que é a principal política pública do governo do Estado do Pará. Obrigada, gente. Muito obrigado, Camille, foi ótima a apresentação. E foi interessante ver como você começou apresentando o caso do Amazônia Agora, que, como você destacou, está muito em linha com o que foi apresentado pelo Nabil, né, sobre a necessidade de você ter o passo anterior, né, você ter uma agenda, né, usar instrumentos que já tem disponíveis também, né, ele destacou muito essa importância, para que você possa avançar. Então, você construir esse arcabouço e se aproveitar para que a gente possa ter ali, aproveitar melhor. E também até a Ana Cristina apresentou o caso de sucesso de Curitiba, que foi foi feito todo esse processo, né? Teve que se começar e teve que construir esse embasamento, né, para que você possa, ao final, e mostrou como Curitiba, a partir disso, conseguiu ter levantar recursos de forma substancial, né? E aí você mostrando o caso do Fundo da Amazônia Oriental, o que eu pude perceber foi, como você destacou também, a importância de você ter um comitê gestor, ter uma governança bem estabelecida. Por quê? Porque assim você vai conseguir poder direcionar os recursos para a finalidade pelas quais eles são propostos, né? E poder ter um acompanhamento, né, das múltiplas partes interessadas, também da sociedade, né? E buscar uma efetividade melhor do recurso. E o que eu gostaria de te perguntar, desculpa, se você poderia ter mais detalhes sobre que fontes de recursos vocês estão pensando para o FAO, né? E se já tem algo pensado sobre como que vocês, que mecanismos de monitoramento e transparência podem ser utilizados no fundo. Tá, eu vou até depois compartilhar com vocês, eu não trouxe no âmbito da apresentação, mas toda uma estrutura de governança do FAO. Depois eu vou compartilhar o próprio site do Amazônia Agora, onde tem a mecânica do FAO, onde deixa clara essa estrutura, tanto de governança, de como virão, como de monitoramento e avaliação a partir de que instâncias. Porque, como eu disse, como isso está ancorado no PEA, alguns a gente vai fazer uso de onde estabeleceu as metas no Plano Amazônia Agora. Ela cascateia para as ações do FAO, que vai captar recursos privados, mas também públicos, e também mecanismos não convencionais. Quer dizer, o FAO está sendo estruturado de uma maneira que ele vai poder atrair recursos para projetos, mas sempre em linha com aquilo que o governo determinar como estratégico dentro desse plano. Então, essa entidade gestora ela vai ter essa capacidade de poder atrair recursos, inclusive não convencionais. Quer dizer, nesse momento, a gente está vendo que muitos dos recursos internacionais eles estão muito casados com o pagamento por resultados. Então, essa parte de demonstrar
de monitorar e demonstrar o impacto é uma coisa importante. E eu acho que isso conversa com o caminho do governo do Estado do Pará no sentido de construir toda uma política ambiental robusta que leve todo a um sistema jurisdicional de elegibilidade que comprove não só uma ação em termos de projeto, mas uma ação maior em termos de um comprometimento com uma política ambiental robusta. Tá ótimo, Camille. Se você puder, se você quiser, incluir na sua apresentação essa estrutura de governança que você mencionou, porque aí nós iremos compartilhar a apresentação com as pessoas que participaram, e aí eu acho que você acabou não incluindo aqui para reduzir, né, por causa do tempo limitado, mas se você quiser, poderia incluir que a gente compartilhe essa apresentação mais completa. Tá ótimo, vou fazer isso, então. Tá ótimo. Bom, muito obrigado, tá, pela participação. Obrigada. Obrigado por possibilitar que a gente faça a gravação, tá? E é isso, foi um ótimo evento. Agradeço muito pela sua contribuição. Obrigada a vocês pela oportunidade de poder regravar hoje, né? Muito obrigado. Um abraço, gente. Obrigada.